ou seja, é o pensamento do desigrejado. Eles não tinham uma ideia sólida a respeito de Deus. Grandes foram os influentes filósofos da época. Hegel afirmava, sendo panteísta, afirmava que de fato Deus é a terra, Deus é o sol. Filósofo influente na sua geração. Mas é nesse lugar que Paulo prega. Paulo também prega para os epicureus, que eram homens que tinham como letreiro em seus corações que o que vale são os prazeres da vida. São os prazeres da carne, os desejos carnais, esses que importavam, eram verdadeiros materialistas, olhavam e eram atraídos apenas do que os seus olhos poderiam ver. E é para esse grupo que Paulo começa a pregar, e para todo o grupo de Atenas. Que mensagem é essa? A mensagem de Paulo inicia no versículo 23, quando Paulo começa a dizer: e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que mensagem tão profunda é essa que Paulo está pregando? Paulo estava pregando porque em suas andanças a cidade, ele acha um tempo, mas a cidade era corrompida. Que tempo é esse? Alguns historiadores dizem que os atenienses tinham tanto medo dos deuses, tanto medo da morte, tanto medo das pestes, que eles entendiam e perceberam que se não tivessem um altar a algum Deus, eles achariam que estariam debaixo da desobediência, e se o Deus se irritasse contra eles, ele mandaria peste. E por isso eles levantaram todo tipo de altar. Um deles foi ao Deus desconhecido. E Paulo começa a explicar: quem é esse Deus? Primeiro, esse Deus desconhecido, ele é Criador. Repita comigo: Criador. Ele é Criador. A Bíblia pressupõe a existência de Deus desde a sua afirmação inicial, quando diz: e Deus criou os céus e a terra. A expressão criar é o termo para, que significa criar tudo a partir do nada. Ou seja, é a ideia do homem achar que eles podem criar. Utilizamos o termo de maneira errada, mas a verdade é: não podemos criar nada. Conseguimos desenvolver algo através de uma matéria já existente, mas o atributo original de criar algo a partir do nada é somente de Deus. E eu quero lançar uma palavra profética: Deus, ele tem poder de criar tudo a partir do nada, na tua vida, na tua história, na tua casa. Apenas creia na palavra de Deus. E nós, como cristãos, aceitamos a verdade da existência de Deus, primeiramente, claro, pela fé, que não é cega, mas baseada em provas. E essas provas se encontram na sua palavra. E secundariamente falando, através da sua criação. Deus criou o mar, Deus criou as estrelas. Precisa de motivo para dar glória a Deus. Agora, cada manhã, e olha para o sol e perceba que Deus criou todos os luminares. Olha para o arco, olha para o arco-íris, e lembre daquela aliança que Deus fez com Abraão. Isso é Deus, meus irmãos. Isso é coisa de Deus. Glória a Deus. Mas diante de tanta mensagem que Paulo fala, porque Paulo fala sobre Deus e seus atributos, Paulo também fala que Deus é sustentador. Em sua mensagem também Paulo faz menção ao Senhor que dá vida e respiração a todas as coisas, no versículo 25, atribuindo como Senhor. Mas Paulo também fala sobre soteriologia bíblica e escatologia bíblica, no versículo 30 ao 31, ou seja, Paulo fala sobre salvação, mas também Paulo fala do juízo de Deus. No versículo 30 a Bíblia diz que Paulo, pregando, ele começa a dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia
os homens da terra, mas o juízo de Deus está na nossa frente, pois Ele nos dá todos os dias a bênção e a maldição. E dentro desse versículo escatológico, vemos Paulo escrevendo, dizendo: porquanto Deus tem determinado um dia em que há com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, disso deu certeza a todos, fazendo o que, irmão Derek? Ressuscitando dos mortos. Aleluia, Deus. Porém, a realidade é que essa mensagem de primeira já era para ter surgido efeito, mas não foi bem assim. Paulo foi zombado por aqueles que ouviam a mensagem. Paulo foi zombado porque Paulo pregava sobre ressurreição. Para falar a verdade, muitas pessoas pensavam que Paulo estava se atribuindo a Deus, ressurreição de Jesus. Eles zombavam de Paulo porque eles não acreditavam no plano da ressurreição. Como eu disse, eram materialistas, tinha tudo no físico, mas eram mortos espirituais. Mas para essas pessoas que negavam, eu começo a olhar um reflexo do século XXI. Porque não é diferente, meus irmãos. Pessoas que negam a Deus, invalidam a Deus, e não somente a Deus, mas também a eficácia do